Bem-vindo a mais um episódio do QATech, onde qualidade é em primeiro lugar e hoje qualidade também tem a ver com segurança. Estou com a Alessandra Martins, né, da APA Consult, é uma consultora, fundadora da APA, me corrija se estiver errado depois, tá, Lê? Ela vem trazer aqui, a gente vai conversar bastante aqui desse assunto, mundo de cyber, vazamento de dados, esse mundo louco, 2024 foi uma loucura, pessoal aqui tudo criando coisas doidas aqui, e a gente está vendo só matéria subindo, né? Vazamento de dados aqui, senha dali. Então, hoje a gente está com a Lê aqui. Ale, microfone aberto para você. Se apresente, que o seu currículo é extenso. Não dá para ficar falando tudo que você já fez aqui ou deixou de fazer e trazer esse conhecimento para a gente. Primeiramente, boa noite, né? Eu agradeço o convite aí, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o currículo aqui. Até eu tenho que dar uma conferida de vez em quando aqui, João. É que é tão grande, é tanta coisa, aí a gente fica tentando resumir. O pessoal diz assim, mini bio. Eu falei, gente, essa palavra mini tá ficando difícil. Não tá dando certo mais, né? Tá ficando difícil. Bom, eu sou consultora, mas eu não nasci consultora, eu brinco, né? A expertise me fez ir para o caminho da consultoria. Passei pela área de infra, passei pela área de qualidade de software, de projetos, trabalhei em diferentes segmentos, como fábrica, como QA, como Agile, Master, enfim, Agile DevOps, etc. Desenvolvimento seguro, comecei áreas de segurança, de governança, de privacidade, e aí tudo isso me fez, desde 2018, aí atuar em carreira profissional, mesmo fora de empresa, e aí eu dei um rebrand ano passado, virou a APA Consulting, depois de ter uma super mentoria aí com algumas pessoas que eu confio, que eu tenho respeito aí pelo trabalho, e algumas que eu admiro o trabalho, né, a gente refez o portfólio hoje da APA, e eu atuo nessa consultoria mais estratégica e tática. E justamente a gente acompanha esses escândalos. Esse é um dos pivôs lá, uma das manchetes, né, do meu, da minha apresentação, inclusive, da consultoria, né, assim, cenário, escândalo, pipocando, incidente, A gente só vê isso, né, escândalo, agora. Né? escândalo com o nome de empresa que certifica e é só o selo e não vale nada, e no final, aí eu estava num evento no Rio chamado Finance of Tomorrow, né, um evento muito bacana, com reguladores do mundo inteiro. Ele estava falando justamente da questão do Open Bank e o Open Finance. E aí me fizeram uma pergunta que, para mim, ela reverbera até hoje. Foram duas perguntas, na verdade, uma lá e uma num outro evento. Mas eu não lembro exatamente as palavras, mas de uma maneira resumida, eu perguntei assim, por que que nessa guerra, né, contra os ataques maliciosos, contra os cybercriminosos, por que que a gente está atrás? O que falta, principalmente olhando para o cenário de instituições financeiras no Brasil? E eu dei até uma resposta meio polite, porque estava a diretora de cibersegurança do Tesouro Americano do meu lado. Putz. E aí eu fiquei assim, eu falei, como é que eu vou falar em inglês e tentar não constranger e queimar o Brasil? Porque assim, e aí alguém, né, respondeu, aí quando chegou a minha vez, alguém respondeu e disse assim, não, veja bem, as instituições financeiras no Brasil, elas compartilham muito bem informação financeira. Cara, quando eu ouvi aquela frase, eu falei, que Brasil e que instituição financeira ele tá falando, gente? Os caras não trocam informação, não, cara. Aí eu falei assim, olha, veja bem, metade da informação e quando interessa. Falei, você quer a maior prova de que... Por que nós estamos atrás? Primeiro, a gente mente. A gente esconde. Segundo, a gente se esconde atrás de um negócio chamado certificação. A empresa finge que faz, uma empresa vem, finge que certifica, ele finge que tem controle, e é por isso que tem esse monte de incidente. Porque a pergunta foi, por que a gente está perdendo? Por que tem empresa certificada e com um monte de ferramenta que está sendo invadida? Primeiro, as ferramentas estão mal configuradas, as pessoas estão mal treinadas, o processo, primeiro de tudo, o processo está mal definido, as pessoas estão mal treinadas e a ferramenta está mal configurada. E eu acho que Eu é um canso dos de chegar em maiores projeto. problemas que a gente vê, né? A gente vê, puxando esse gatilho que você está falando, a gente vai conversar. Eu também sou consultor, né? Estou indo numa migração, estou fazendo uma migração para esse mundo de cyber, e a gente vai conversar com algumas empresas
e você vê que o cara tem uma puta de uma ferramenta, a gente sabe que tem algumas ferramentas que são caríssimas, top de mercado, e aí você vai fazer um básico bem feito, que é uma configuração básica, o cara não fez, o cara paga uma licença, cara, animal lá para poder ter tudo e o cara não fez o básico. Eu falei, cara, isso aí você vai continuar tendo problema. Então, assim, não adianta nada você ter a melhor ferramenta, a mais cara, se você não configurou o básico dela ali para você começar melhorando a sua maturidade, né, de segurança. E aí é onde que vem esse escândalo que a gente sabe que está caótico, né, Ale? Você pode falar, acho que melhor do que eu aí, que todo mundo olha para o Brasil e fala assim: meu Jesus Cristo, o que está acontecendo? Não é só no Brasil, a gente sabe que é mundial, está tendo um vazamento de dados animal. Eu até fiz um Reels esses dias, até eu falei: pessoal pegando dados bancários, te ligando, fazendo como se fosse um call center de grandes instituições e falando exatamente: ó, sou fulano de tal, eu sei sua, fala agência, fala conta. Você fala assim: caraca, velho, como que esse cara sabe tudo? Aí, pra gente que trabalha com segurança, você dá corda pro cara para ver até onde ele vai chegar, né? E aí, até que o cara soltou, então, nós da central, o cara falou de um banco laranja, e no final da ligação ele falou que era de um banco vermelho. Eu falei assim, cara, você foi tão ruim no seu script que você confundiu que você falou duas instituições no mesmo script para fraudar, me fraudar. E como. Aí, Ale, eu falo, qual é esse nível de maturidade dessas galera que tá se escondendo atrás dessas certificações de verdade? Sem dar nomes, logicamente. A grande questão é que, assim, veja, não é que não existem controles, existem. Se eles não existissem, essas instituições não estavam de pé. Tinham quebrado já. Mas é que, vamos dizer assim, a maturidade, justamente, o pessoal diz assim, não, já tem, tá bom. Não, amigo, PDCE é baseado nisso. Eu tenho que medir, e aí eles não sabem o que medir, não sabem como medir. Eu tenho que, a partir do resultado dessa medição, melhorar e manter o monitoramento. Isso é melhoria contínua. Então, o cara acha que o fato dele ter a ferramenta lá e configurou mal, já tá bom, já resolveu o problema. Não tem mais problema. O problema é os outros, não é ele, não é a ferramenta dele, que ele já paga lá. E aí, depois, quando depender do incidente, ele vai culpar o cara da ferramenta e dizer assim, ó, tá vendo? A ferramenta ali, Sua ferramenta não cumpre isso aí que você está falando. E aí volta nessa no behind, no se esconder. Então ele se esconde atrás de uma certificação, se esconde atrás de uma ferramenta e na verdade o que ele tem aqui é ingerência, ingestão. Por que é ingerência e ingestão? Cara, como é que eu não entendo, não tenho meu processo mapeado? Como é que a documentação não existe ou está desatualizada? Como é que eu não tenho indicador? Ou eu tenho um indicador fake? Eu tô cansada de ir para reunião com indicador fake. Falei, meu filho, o PPT aceita isso tudo. existe ainda. O PPT aceita tudo. Eu acho que é o maior desafio aí, conversando mesmo. É legal a gente trazer esse assunto, porque você vê alguns números as pessoas apresentando para a grande diretoria, vamos falar de investidores e tudo mais, um número fake ali, né? Não, estamos com temos Amigo, alguns números estamos aí assim, com um grandes. grande escândalo indo para. Acho que estão abrindo a CVM, está abrindo investigação. Do quê? De consultoria que está auditando e fazendo isso. Ó. Caraca, A Ale. gente tem o caso da Americanas aí mais escancarado do que isso. Ali ninguém passou pano, ninguém fez vista grossa, ali se fez de cego mesmo. Não viu, né? Falou assim, Cego, nem surdo, nossa, mudo, caiu água aqui, eu não vi isso aqui, passou, né? pegou fogo, não vi. Só ficou, desculpa. Nem E aí aprovei. isso tá para tudo, tá para o financeiro, né? Para quem estava fazendo esses balanços, demonstrações contábeis, quem estava conferindo, né, essa gestão financeira, e tá também na área de segurança. Aí, como você fala de qualidade, aí vamos lá. Segurança é requisito não funcional e os caras continuam não priorizando na hora de desenvolver. Por que que eu tenho incidente? Porque tem uma vulnerabilidade. O que que é uma Bate no código. vulnerabilidade? É alguma coisa que eu não fiz direito no meu código, amigo. Porque hoje tudo é código, tudo é cyberespaço. Então, eu fui atacado porque alguma coisa do que eu uso, que é software, ou hardware e software, às vezes pode ser no firmware aí o Sim. problema, enfim,
não funciona como deveria, tem problemas, ou seja, por isso que a gente tem emprego, porque tem que ficar fazendo as release ali de fixing. Ok. Só que aí, quanto tempo o cara demora entre aquela curva lá, né? Entre o zero day. Será que era zero day mesmo? Era zero day para o público? Não estava lá no débito técnico? Sabe? Aí eu te digo, onde estava o débito técnico? Quem está fazendo essa gestão de vulnerabilidade interna? Então, onde está o teu processo de gestão de vulnerabilidade? Aí tem um monte de métrica fake. Não, tá aqui, ó, gestão da vulnerabilidade, tudo corrigido, não tem nada high, não tem nada very high, é só low ou medium e low, dependendo de como tá, e acabou. Ou o cara tem no indicador lá que o indicador que tá falando que tá high, mas eu falo assim, cara, eu preciso subir para produção porque eu descumpri essa data aqui. E eu vou Também ver. tem empresa que aceita o risco. E a depender do negócio dela, ela precisa aceitar o risco. Ok, Uhum. mas tem outras que isso não é negociável. Quando você está falando, por exemplo, Instituição de financeira. sistemas críticos, de infraestrutura crítica, da área de saúde, cara, tem empresa aqui no Brasil que é vergonhoso. É vergonhoso de você chegar num totem para pegar uma senha e minimizar e abrir a pasta de rede e ver exame da unidade. Caraca. Então a É gente está falando que vergonhoso. a área da saúde, e a gente sabe que teve É porque a área vazamento da também na área da saúde, saúde, até me cara, perguntaram isso. A área da saúde não é regulada pela ANS? Se ele te negar alguma coisa do plano, veja bem, incidente é diferente. A menos que esse incidente, a galera não consegue marcar consulta, seja pelo aplicativo, pelo call center, não consegue fazer o follow-up ali daqueles do de app ali mesmo. aprovação, né, de procedimentos e tal. A menos que afete isso, a ANS não se mete. Mas aí, puxando nesse lado que você é bem A gente tem envolvido uma ali nesses autoridade que assuntos deveria se meter, mas estratégicos, está então, dormindo. é isso que eu ia falar. Então, assim, no nível estratégico, quem seria essas pessoas, principalmente voltada à segurança de dados, né? A gente está falando exatamente de segurança de dados. Quem seria que ajudaria a proteger os dados, voltado principalmente, a gente sabe que financeiro tem todo mundo muito forte lá, mas na área da O saúde, quem financeiro ele tem um gostaria? regulador muito forte e ainda assim você vê coisa para inglês ver. Agora você imagina um setor que não olha para isso. Apesar de que, por exemplo, quando você fala de sistemas de processadoras de plano de saúde, por exemplo, que é quem processa as transações ali entre planos, Uhum. entre o que tu usa ali numa clínica e tal, etc. E alguns sistemas de hospitais, por exemplo, o CFM ele tem uma certificação. Pergunta quantos tem essa certificação. Pergunta como é a auditoria desses sistemas para a certificação do CFM para poder os sistemas dos caras rodarem. Não tem? Ou É, é meia primeiro boca? são poucos, segundo tem um monte de gente que é assim, adora certificado, tá lá, selinho ele compra, de monte. Parece álbum de figurinha. Mas quando você vai ali fazer Você um. desce um assessment ali, uma avaliação básica de Você não maturidade. precisa nem rodar uma ferramenta, amigo. Você vai assim, tem esse controle, tem, me mostra aqui, aperta ali. Opa, não tem, tinha. Você faz uma avaliação básica de maturidade ali, você fala, "Oxe, cadê isso Você não aqui?" precisa de muita coisa. E aí você pensa assim, cara, mas a área da saúde é crítico, porque uma coisa é eu parar sei lá, um sistema de cadastro de paciente, isso já atrasa, cirurgia, consulta, uma série de coisas, já é um transtorno. Agora imagina que é como foram aqueles ataques fora do Brasil, e eu acho que teve 2 aqui no Brasil em cidades menores, que é aqueles que os caras controlaram IoTs, que a segurança de IoT também é fraca, muito frágil, necessita de robustez, de melhorias. Então, imagina esses que teve gente que morreu por alta dosagem de medicamento, ou que não morreu por pouco, porque os caras entraram na rede, esses devices estão registrados, ele não sabe o que é, ele vai lá e mexe. E nisso você dá uma superdose ou baixa uma dose de alguém que precisava daquele medicamento. Ou desliga um ventilador, um respirador, Oxigênio, alguma coisa, né? enfim. Então, quando você olha para isso, você diz assim, cara, é muito mais crítico, a gente deveria levar isso muito mais sério. Hoje, você conta a dedo no Brasil quem é certificado RIPA, que é a Certificação Americana de Proteção de Dados Médicos. E quem é certificado sério, né? A certificação para o inglês ver. Pá, tá Uhum. aqui o selinho, ó. Selinho a gente tem aqui. Não, não é isso.
É certificado de verdade, que você vai lá, auferir o controle e ele está documentado, está desenhado, funciona e as pessoas sabem te explicar, olha, faz assim, vai para ali, vai para cá, vai para lá e tal, sai aqui, pá. Isso você conta nos dedos quem são aqui Conta. no Brasil. Aqui no Brasil você conta nos dedos. É a casa da mãe Joana. Aliás, às vezes Caraca, eu velho. penso assim, gente, a casa da mãe Joana hoje deve estar mais É mais organizada que o Brasil. organizado. E aí, pensando nesse ponto, assim, a gente fala sempre de LGPD, né? A Como que as autoridade que empresas. dorme. Então eu ia falar assim, cara, como a gente está vendo esse mundo 2024, número gigantesco, 23 e 24, né, Léo? Acho que vamos puxar Sim. assim. Um número altíssimo de vazamento de dados, empresas de governo ficando fora Muita do coisa ar, do governo, né? Muito muita coisa do site, coisa do muita... governo ficando fora do ar ou sumindo dados, os caras estão fazendo. A gente sabe que saiu publicamente isso aí, mas o pessoal sempre tentando não apagada. Como que esse órgão tá falando, né? Porque falou que ia multar, que quem não tivesse. Tem um Como porém. que as Primeiro, o empresas estão órgão do vivendo governo é com isso? multado. O órgão do governo ele não é multado. Por lei, ele não tem multa pecuniária. A multa que pode atingir ele é uma multa mais administrativa, que é a história do termo de ajuste de conduta, que é bloqueio de operação até ele se regularizar, que é exclusão de dados em caso de ilicitude, são esses outros tipos, né, de multa, que não deixa de ser Interessante. ruim, que não deixa de ser ruim. Se a autoridade tivesse autoridade, fizesse valer e dissesse assim, então, amiga, é o seguinte, tá vendo essa sua operação que trata essa base aqui, que vazou, dado um exemplo, o Ministério da Saúde, né, que foi aquele escândalo Sim, mais de foi uma vez, escandaloso. né? Então, cara, é o seguinte, Ministério da Saúde, esse sistema, apesar de ser de utilidade pública, meu amigo, você vai parar de expor ele e você vai ter que consertar ele sob pena de... E aí o que às vezes tem, tá? Na autarquia pública eu estava conversando com os colegas, não, o que às vezes acontece é, eles instauram um processo administrativo para investigar o incidente, e aí roda a cabeça de alguém. Tá, isso resolve o problema? Não. Então, Mas isso é um mundo de tecnologia praticamente como um todo, né, Ale? A gente sabe disso, né? Mas no governo a gente está falando de dados assim, super aí sensíveis. o Todo cara só mundo está com muda seu de dado lá. órgão, é rebaixado, às vezes dá uma aposentadoria dele mais cedo, pronto, entendeu? Dificilmente o cara é exonerado. Muito difícil ele ser exonerado. Só se for uma coisa assim muito, muito, muito. Mas Os é muito caras difícil. só expôs o dado dos seus clientes ou ficou fora, mas tá tranquilo, não foi, né? É, isso aí não tem problema. No É Brasil, besteira. No Brasil é tranquilo, né? Então, assim, depois daquilo que joga um pro outro, que a Caixa diz que não é dela, o Serasa diz que não é dela e o Serpro diz que não é, fica os três ali jogando um pro outro, dizendo e que o dado, e aqueles o dado duzentos e voando. vinte e poucos milhões de E o pessoas que dado vazou ali voando não é de aí. ninguém. É de ninguém. Eu até achei É de esses dias, ninguém. eu falei assim, eu tava pesquisando uns negócios, verifica aqui, tá, uma ferramenta confiável aqui, verifique só se seus dados foram vazados. Olha, eu falei, ué, mas esse dado aqui não tinha que estar protegido de onde veio, não? Cara, então assim, gente, vocês acham, quem estava lá no Serasa, quem estava no Cita, né, essas são as marcas mesmo que estão envolvidas nisso aí. Só que ninguém fala de onde vazou. Então, assim, cara, Teve dados estão um públicos aí, né? especificamente do Serasa, que saiu no jornal local aqui em São Paulo. Não sei se vocês viram, acho que foi 2022, se não me falha a memória. Um diretor na Santa Efigênia vendendo base. Aí, ó. Estampou o jornal aqui de São Paulo. Aí você diz assim, precisa de ataque hacker para quê, amigo? Não, eu vejo, é uma coisa que eu vejo, né? Eu trabalho com Insider, né? agora. Então, eu vejo exatamente. Eu sou vendedor, né? Então, assim, hoje, aí quando as pessoas começam a ver que você é vendedor, começam algumas pessoas a entrar em contato. Precisa de base de clientes? Cara, como que você tem a base de clientes? O que você tem? Aí você começa. Os caras são burros, né? Porque os caras vêm querer vender para um cara de segurança, né? Cara, que dado que você tem? Só para eu entender. Não, a gente tem e-mail, telefone, endereço. De onde vem essa informação? Como que eu vou usar essa informação para fazer uma abordagem com o cliente, cara? O cara fala, não, isso é uma informação sigilosa. Eu falo, cara, como sigilosa tem uma base do cliente, cara? Não tem impossível isso.
E a gente recebe, você recebe, assim como todo mundo que está assistindo aqui, às vezes um contato no WhatsApp, vocês falam, cara, como você conseguiu meu dado? Né? Construtora, por exemplo, né? Construtora também tem um A probleminha consultora, bem eu sei de grave. onde ela. Eu te digo de onde elas conseguem um contato. Eu descobri umas coisas bem cabeludas. Ah, já começou, tem que falar então. Cara, então, é, é isso que eu falo que a autoridade ela tá dormindo. Ela tá lá publicando manual, como se brasileiro lesse alguma coisa, né? E só funciona quando dói no bolso. Então, quando eu falei isso, me chamaram de louco. Eu falei, meu amigo, você tá no Brasil, amigo. Enquanto não doer no bolso, o pessoal leva pagode. É isso, ainda toma caipirinha. Não, ninguém tá interessado em levar a sério se não tiver alguém empurrando lá com a faca, com a espada, com a vassoura, com alguma coisa tem que estar incomodando, senão não fazem. São poucas as empresas que entendem a segurança como um diferencial competitivo e como sustentabilidade, porque eu posso acabar com um negócio por isso, pela falta dela. E Vou acaba, dar né? um A gente sabe exemplo, disso. eu vou dar um exemplo. A questão de continuidade de negócio, quando a gente estuda, né, a 22301, 22300 lá, a questão do próprio DRI, né, Disaster Recovery International, enfim, essas normas ligadas à continuidade de negócio, a própria ISO, quando você estuda lá aspectos de segurança ligados à continuidade de negócio na tecnologia, específicos lá, enfim. Quando você estuda esses pontos, se você comparar as versões da ISO, você vai ver que mudou. Por exemplo, existe uma distância mínima entre o hot e o cold site, que é 100 quilômetros. Ninguém obedece isso. Ninguém De obedece onde isso. saiu isso? Do dia que explodiram as duas torres gêmeas e o backup estava numa torre, o original numa torre e o backup na outra. E ninguém nunca disse que iam cair as duas torres e houveram empresas que sumiram junto com os edifícios. Ai, que loucura, Depois cara. disso, toda essa regra foi revista. Que Então, loucura, cara. essas certificações, por exemplo, essas de continuidade de negócio, elas são mais rígidas. Por exemplo, um outro exemplo aqui, Mariana e Brumadinho. Ali o plano entre soar o alarme, escoar e lá, identificar, soar o alarme, dar o tempo de escoar as pessoas dali, retirar as pessoas dali. Não deu tempo de nada. Aquilo ali Foi para inglês ver só. todo o processo foi. E aí você vê, o problema foi só a barragem. Não, foi um conjunto de processos que falhou. Porque a barragem não rompeu da noite para o dia, ela vinha dando sinais. Quem estava E tem monitorando? relatório isso, né? E o pior de tudo que esse ponto é importante, que teve um relatório indicando que já estava dando sinais e ninguém deu atenção. Nenhuma tragédia ela é do dia para a noite, ela é anunciada. É que as pessoas não sabem ler os indicadores. Ou não sabe o que é um indicador. Tem gente que Ou tá ali na cara finge que dela não ainda tá assim, vendo, não, né? mas eu não vi sinal de nada disso. Oi, amigo, sério? Tá aqui sambando na sua frente. A gente brinca, né? Na área de qualidade, né? Você passou também para a área de qualidade. A gente fala assim, quando a gente abre um incidente crítico lá, um bug, né? A gente coloca como um bug crítico. E o cara fala, não, isso aí é Bug melhoria, eu crítico, faço depois. O cara quer fala, ver a faço isso aí briga depois. feia, é abrir um raio Pô, crítico lá. a treta é enorme, cara. Aí o pessoal fala assim, hoje em dia fala assim, não, equipe de desenvolvimento e qualidade andam junto. Cara, vai lá o que abre um bug crítico pra você ver lá dentro, dentro do time de desenvolvimento. O cara quase mata o cara. Você é louco, você abriu ainda, continua abrindo um bug agora? Você quer foder meu projeto? Não, Cara, não vai. Cara, muda a de galera remédio. liberava a release 3, 4 horas da tarde de sexta-feira, né? Quando eu fui QA em alguns projetos. Velho, eu ficava até 6, 7 horas da noite. Precisava ver a felicidade dessa galera quando saiu o relatório com bug e eu ou rechaçando a release, ou saía, mas saía com ressalva, enfim. Não tinha dessa. Você não me entregou o presente de grego sexta-feira no final do dia? Então aguente que Exatamente. segunda-feira de manhã o seu tá lá. Ou você vai trabalhar no final de semana aí para você cumprir, para você segunda-feira estar aqui de novo. A meta E, tá batida.
Mas aí eu acho que entra, né? A gente vem numa essência, eu acho que você e eu, Ale, que vem construindo e dando atenção sempre para indicadores, né? Fala assim, cara, tá aumentando. Cara, aqui, putz, né? A gente fala sempre, a gente fala, hoje em dia o pessoal ainda fala de DevOps, agora fala de DevSecOps, mas pouco se faz sobre isso. E aí, quando dá merda, vai chamar uma consultoria, tanto como a APA, como a Evernal, que hoje em dia eu trabalho com a Evernal, para poder tentar resolver o negócio tipo a curto prazo. E a gente sabe que não é assim, é toda uma cultura, é toda uma implementação, é uma estrutura. E a gente que vem de qualidade, a gente sabe quando a gente olha para um indicador, você fala assim, você vem acompanhando semanalmente, né, principalmente, ou diariamente, dependendo do projeto, como está acontecendo, você vai olhando e fala assim, cara, bug crítico, bug médio, bug crítico, bug médio, cara, tá aumentando, parou, velho, não dá. O que está acontecendo? O que a gente está entregando, né? E entra exatamente nessa. Acho que as pessoas que estão analisando os relatórios não estão dando essa atenção que deveria, né? E corrija se eu estiver errado, se é essa visão que você está tendo também. Às vezes eu não sei se elas não estão dando atenção. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas elas estão no piloto automático ou elas pediram para o chat GPT avaliar. E aí daqui a pouco a gente entra no assunto AI, que é o que eu... Esse vai ser bom, que esse eu tô. Tá guardadinha essa pergunta aqui para ver. E aí, o que acontece? Parece assim que, tipo, primeiro, a gente tem uma questão cultural no mercado. A gente está aí num conflito de gerações e eu acho que para mim a questão não é o conflito de gerações, é o conflito das pessoas com o uso da tecnologia, sem preparo para o uso da tecnologia. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas emburreceram. Elas Concordo. emburreceram, se envaideceram, porque os egos estão inflados, e elas querem aprender com 3 vídeos do TikTok, 2 rios e não sei o quê. Ela acha que ela é especialista. Não, eu vi um vídeo no YouTube, no TikTok, não sei aonde, papo, tô Só especialista. fazer assim, ó, só fazer assim. É só fazer assim, ó, pá, custa nada não, tá, 5 minutos, vai, esse inicinho miojo aí. Então, a gente tornou as pessoas muito imediatistas, e aí, como você falou, a gente constrói. Carreira e conhecimento a gente constrói. Não é 2 vídeos no Rio, 5 no YouTube, não sei o que vai fazer de você especialista. Eu tô na minha carreira há 21 anos. E sempre que alguém me pergunta, eu digo, mas por que você estudou isso? Porque você estudou aquilo? Porque você estudou não sei o quê? Nenhum conhecimento, ainda mais para quem está na área de segurança, quer entrar na área de segurança, nenhum conhecimento é desperdício. Nenhum. Concordo. Nenhum. Porque eu tenho... A segurança, ela tem várias camadas. Algumas camadas envolvem pessoas, engenharia social. Outras camadas envolvem processos e outras camadas envolvem tecnologias. Então, tudo que você aprende permeia todas essas camadas. De alguma maneira, você vai aprender mais sobre pessoas, sobre índole, sobre comportamento, e aí por que determinadas técnicas pegam mais e outras menos, como é que você fala melhor nas ações de conscientização de então, nenhum conhecimento é desperdício. Só que isso leva tempo. E as pessoas estão imediatistas pela tecnologia, elas estão emburrecidas e envaidecidas pela tecnologia, porque ela não admite que ela não sabe. Não, ela viu não sei quantos vídeos no Eu ia falar, TikTok e ela é especialista. eu até fiz um vídeo um dia aqui que eu acho que pessoas na nossa geração, né, que a gente fala, eu sei hoje falar assim, cara, que nem eu sento aqui às vezes com os meninos aqui, né, um abraço aí pro Ney e pro Disseu, eu tô falando com eles, falo assim, Vieck, mas isso aqui é claro. Eu falo, eu prefiro falar que eu não sei. Então, assim, eu não tenho domínio disso aqui para falar que eu sei o suficiente para determinado assunto. Então, assim, as pessoas têm medo hoje de estar conversando com um diretor, e eu já presenciei isso acho que você também, em diretoria, e de o cara falar para você, então, mas tal coisa, você fala, cara, eu não fiz porque eu não sei, mas eu vou procurar saber. Aí as pessoas te olham torto, porque você falou que não sabe. Eu falei, eu vou falar que eu sei para tomar uma machadada nas minhas costas aqui depois, então eu prefiro falar que eu não sei, porque às vezes o
O diretor só tá esperando falar que você sabe para te dar uma pancada tão forte. A gente que viveu no mundo fora do trabalho ali, mas eu acho que as pessoas estão com medo disso, Ale. Me corrija se eu estiver errado. Você também tá com esse sentimento de falar assim, não sei. Eu prefiro te falar que eu não sei porque eu tô aprendendo determinadas coisas ainda. Exatamente. E aí é muito interessante, porque as pessoas às vezes dizem assim, mas por que você não. Porque assim, eu não gosto de gente que não se posiciona. Ponto. Também não. Ou você, tipo, ainda mais em segurança, tem coisas que não são negociáveis. Ou então, amigo, deixa a porta aberta pro risco e vai na fé. Sabendo que tem um risco. Você aceitou, não tem. Então, assim, você tem que tomar uma posição. Nem que a posição seja, deixa do jeito que tá e vai, seja o que Deus quiser, eu vou ter fé em Deus. Ok, é uma posição, você escolheu essa posição. Sim. Mas tem uma grande questão que volta de novo, o ego, o envaidecimento, e aí o envaidecimento não te deixa reconhecer as limitações. E aí, às vezes, me pergunto, mas você tem certeza disso? Eu falei, teoricamente, dado tal e tal coisa, pode ser isso ou ser isso. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu não tô lá, eu tô à distância, você tá me dando dados, eu não tô vendo. Então tem coisas que não dá para você também aferir ou auferir um título aqui sem. Cara, uma coisa é o que você tá me reportando. Outra coisa é eu ir lá e, sei lá, ver um log, rodar um dump de memória, fazer né, executar alguma coisa e tal, fazer uma sequência de passos ali, opa, não é bem aquilo que ela falou, mas aquilo que ela falou me ajudou a chegar numa linha de raciocínio, executar uma sequência aqui de ações, de passos aqui, e, entender onde está o problema. E aí o problema, pensando nisso, Ale, assim, hoje a gente está falando, né, a gente falou bastante de grandes empresas aqui, né, pequenas e médias empresas, né, a gente fala que é um grande risco porque os caras têm um orçamento limitado, às vezes, né, não tem, a gente sabe que as startups, principalmente financeiro, teve um boom lá atrás, que um caminhão de dinheiro congelou tudo com um monte de regra aí. Hoje, o que elas precisam pensar para proteção, né? Vamos falar assim, cara, e com orçamento limitado para falar assim, cara, o mínimo viável, né? Vamos falar um MVP aqui de segurança que você precisa ter, né? Sem fenómeno, eu acho que nome de ferramentas, porque a gente sabe, mas o que ela precisa pensar em processos estruturais ali, que ela para falar, cara, beleza, eu tô, pelo menos um ponto de partida eu tive. Hoje eu atuo justamente com isso, porque as pessoas chegam para mim, você implementa, não sei o que, não. Não, mas você não quer, você não faz, não. Amigo, se você não definir processo, dentro do processo entenda o fluxo dele, a jornada, todos os stakeholders ali, papéis e responsabilidades, não importa a ferramenta. Você vai continuar tendo problema. Isso é pra que Por isso área, que eu né? atuo no nível estratégico e tático. Eu não atuo no operacional, que é onde normalmente mais dá problema, porque o operacional, por exemplo, eu já passei por vários projetos, inclusive até 2022, por exemplo, eu estava 2022, 2023, até janeiro desse ano estava projeto fora do Brasil, assim, eu estava alocada aqui, mas trabalhando remoto, Trabalhando para e fora. aí peguei um projeto, era México, Chile, Peru, enfim, era implementação de ferramenta. Quando eu fui olhar, eu falei, o que vocês querem que eu faça que vocês já venderam a proposta errada? Não, então, o cliente comprou tantos módulos da ferramenta, privacidade. E pai, aí a gente fez esse roadmap aqui, tá falando, não, volta. Falei, pera, o processo está definido? Não, então como é que você está configurando a ferramenta? Não, mas aí não precisa definir, a gente tem que configurar no ambiente do cliente. Falei, não. Você tem tais módulos. Você sabia que eles têm um cycle path, um caminho crítico? Eu não posso passar um pela frente do outro, tem alguns que eu posso implementar em paralelo, mas eu tenho um que sai na frente dos outros, senão eu desando todo o resto. É? Aí eu, Por quê? O cliente Mas deu isso é o conhecer mal a do ferramenta, eu vendedor, conheço o né? processo. O processo. Mas isso acho que é mal de qualquer empresa em questão de qualquer processo, não só de segurança, né, Ale? Eu acho que esse é o grande desafio,
as pessoas comprarem e achar que. Eu vou falar assim: eu quero andar mais. Ah, então beleza. Então eu vou comprar uma Ferrari e vou dar na mão de um cara sem habilitação. Porque ele não conhece as leis, não conhece o processo, não conhece como que funciona, como tem que virar direito, o que, que dá no mecanismo. Então não adianta nada eu comprar a melhor ferramenta se eu não tenho um processo bem definido. Então, acho que é um grande problema, né? E aí eu venho para o outro pilar. Lembra que eu falei para as pessoas precisam de tecnologia? Pessoas. O que acontece? Eu tenho pessoas, em alguns casos, principalmente segurança, mal remunerada, mal treinada. É essa galera que viu 3 vídeos e acha que é especialista. Ou são profissionais das antigas, bons, mas que estão mal remunerados e sobrecarregados. Então, tudo isso contribui para eu ter um ambiente vulnerável. O que a gente está vendo hoje? Insider, os atacantes pedindo, abordando pessoas que trabalham em empresas para comprar as credenciais para os Caraca. ataques. Então, quando você olha para isso, você diz assim, cara, vocês estão dando a tempestade perfeita na mão dos bandidos. E lembrando, né, que as pessoas deixar bem claro que a gente não está falando, isso envolve caráter, ética, a gente sabe disso, Sim, mas claro. envolve pega um caminhão de dinheiro, os caras dão um caminhão de dinheiro para essa Cara, galera. Então, olha, assim, eu aí vou te dar um exemplo. você pega um profissional mal remunerado, tá passando por um aperto familiar, alguma Isso. situação, é a pessoa, a gente lida, né? A gente fala, vai falar aqui, mas o grande maior problema hoje maior problema de segurança são pessoas clicando num link malicioso, vendendo a sua credencial, Fazendo o software e não testando, não fazendo cumprindo o software. débito técnico, né? Não fazendo a gestão de vulnerabilidade. Fico puto que eu vejo até hoje ainda o pessoal não fazendo nem teste unitário, velho. Fico puto. Cara, É um parece que isso básico, diminui, velho. isso sumiu. Eu entrei, eu peguei um projeto recentemente, eu olhei, eu falei, e vocês fazem DevOps com o que mesmo, hein? Porque nem teste unitário tem, teste de integração não tem, que tá dando ruim. Não, a gente tem Git, tem o Jenkins. E é só ter ferramenta e ligar o pipeline? É isso? E o processo? Cadê a centralização do repositório? Cadê o Maven? Como é que você está usando a inspeção de segurança das dependências? Como é que você está fazendo essa gestão? Porque isso vai entrar na tua questão não só de gestão de configuração, mas gestão de vulnerabilidades e pode virar também alguma coisa de gestão de problemas para melhorar esse processo. Então, veja, um processo está intricado com o outro. As Que pessoas é o que estão a gente olhando estava os falando. controles em caixinhas separadas. Aí, voltando à sua pergunta de PMEs, eu sou PME, a minha consultoria é PME. Mas, cara, dentro daquilo que a NPD me pediu, lá que ela flexibilizou para PME, a minha empresa tem política, tem criptografia, tem uma série de... Hoje, com a questão do as a service, né, de tudo as a service, para mim, isso é a minha visão, tá? Não estou dizendo que ela está certa. Para mim, isso Sim. facilitou muito para as PMEs. Porém, o que deixa elas na mão? De novo, a falta do profissional. E aí para mim entra num outro paradigma pensando em mercado de trabalho, que é uma coisa que eu venho discutindo, que é a questão de emprego e renda. São duas coisas. E se a gente não começar a mudar a mentalidade que emprego não é uma coisa sustentável a longo prazo pelo rumo que a tecnologia tem tomado, ela vai fazendo assim, o emprego vai fazendo assim. Uhum. As pessoas têm que aprender a ter renda. E quando eu falo que as pessoas têm que aprender a ter renda, as empresas também têm que rever o seu quadro de pessoas. Pô, beleza, eu não posso pagar um profissional dedicado, mas eu vou pagar um prestador de serviço bom. Esse prestador de serviço bom, ele me atende, ele atende outro, e aí ele tem uma Trabalha renda menos bacana. horas aqui e acaba ainda mais gerando um puta de um valor para mim aqui de melhor Sim, forma. ele atende, configura o teu ambiente da melhor forma, te entrega, te monitora, te Faz um acompanha ali no acompanhamento, suporte. exato. É isso, ele faz para você mais 5, mais 6, mais 10, pronto. O salário dele está ali. Aí
Aí é uma questão de se programar, claro. Ou como, por exemplo, eu estava discutindo, né, o pessoal falou assim: questão de Uber, de iFood e tal, eu falei: "Cara, isso não é emprego, isso é renda". Dog Hero, essas coisas, né, isso é Uhum. renda. Veja, nos Estados Unidos, eu não esqueço que eu fui passar o Natal lá em 2022, estive lá no passado, e aí eu estava em Los Angeles e eu pedi um Uber, e aí chegou um Tesla. Aí eu falei: "Porra, se tá ruim pra ele, imagina pra mim". Ele tá com um Tesla e eu aqui pedindo um Uber, mas, né, brincadeiras à parte, e aí o que que era? Por exemplo, esse caso lá, o motorista que me atendeu, ele era um senhor aposentado que estava viúvo. E ele fazia o Uber por 2 motivos: um para complementar a aposentadoria dele, e 2 para não se sentir inútil, para ter companhia, porque ele estava viúvo e era aposentado. E ele só tinha acho que um filho, uma filha, não lembro, e não morava, assim, tão perto dele, então eles não tinham uma Vivia constância tão sozinho grande. praticamente. É, entendeu? Então ele falou assim: "Uniu o útil ao agradável, eu preciso completar a renda, pá, posso dirigir, tenho um carro, pá, vou fazer Uber". E em muitos lugares você vai ver isso. Então o cara faz X hora de Uber, X hora de, sei lá, aula, professor de yoga, passeador de cachorro, E hoje no Brasil está tendo bastante isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, você todo mundo sabe aqui. Eu tô abrindo um pilar aqui meu, mais voltado ao marketing digital, Martech, né? Que a gente fala aqui hoje. Por quê? Por causa disso, de um complemento de renda, alguma coisa que você está fazendo, como eu sou PJ, né? Não tenho um emprego que a gente fala, que a gente está falando, e muito brasileiro está fazendo isso, só que de outras formas. Então você está vendo um cara virando PJ, trabalhando num comércio aqui, PJ mesmo, mas ele sai de lá e faz Uber. E assim como também na tecnologia a gente já está vendo isso, sabe? A gente sabe disso, porque deu a bolha lá atrás e agora voltou de novo, e só que o pessoal voltou, parece que está jogando mais embaixo ainda o valor de emprego e renda. Então, assim, as pessoas estão complementando renda, só que algumas pessoas estão ficando sobrecarregadas, que é o que a gente sim, estava falando. é, Então, assim, a pessoa tá lá dentro ganhando um pouco, tá puto, aí vem um cara de insider e fala assim, mano, seguinte, te dou 100 mil doletas, um cara, principalmente os caras falam, te dou 100 mil dólares, só pra você vender sua credencial pra mim. Você pega o cara apertado, com o apartamento devendo, que a gente sabe que tem uma crise ou algum animal, o filho, a mulher, o marido o filho doente. doente, alguma coisa, tá precisando, cara, 100 mil dólares, o cara fala, porra, a gente tá falando valores risórios aqui, mas o cara olha e fala, cara, é o que eu preciso. O cara aceita, cara. E já era, e dá merda. O cara só precisa entrar. Depois que eu entrei, você troca a senha e finge que não aconteceu nada. A gente sabe o que é assim, né? Ele só precisa achar a porta lá dentro, como ele entra, depois ele Quando só a gente entra de fala novo. isso nas inspeções, nas auditorias de segurança: "Ah, mas isso aí nunca aconteceu". Eu falei: "Então tá bom, continua com fé em Deus", Cara, não tem como. O cara falou, só clica nesse link lá dentro, não tem problema. Não tô te entendeu? mandando, não. Você clica no link aí, fingindo que que é sua página, a gente sabe que dá para fazer isso. Ou os Conscientização, encurtadores, né, que dos também encurtadores, ofuscam muita coisa. ou o cara fala que é Centauro e não é Centauro, é centauro.com, não é ponto, é alguma outra coisa, mas tá Centauro lá, a gente sabe que são os Ou links então falsos. ele troca o algarismo, né, para Círico. É porque Exato, aí você olhando, por exemplo, parece a letra no nosso algarismo, né, sim. no arábico, no arábico romano, mas, né, quando você olha pro que você vai olhar de perto, você dá um zoom assim, fala: "Não, tem um negócio estranho, parece uma minhoquinha ali, tem um negocinho ali estranho, isso aqui não tá parecendo português não". Mas aí já foi, Já passou, você já caiu, você já colocou seu dado, você já colocou seu usuário, você já já colocou sua tentou senha, comprar, já já passou. tentou comprar, você já pôs seu dado de cartão e o arregaço está feito. Então, assim, é um ponto importante, né, para a gente trazer isso, que eu tava até coloquei num vídeo que eu coloquei aqui, até no Instagram. Pessoal, não cai passando sua agência, sua conta, seu usuário, sua senha, fácil. Valide o site, olha lá se o site existe de verdade, pega informação, pesquisa lá no Google de verdade aquela loja que está falando, procura sobre informação sobre aquela promoção, porque assim, o santo é muito. Quando eu falo, brinco aqui com o pessoal aqui dentro de casa, familiares mais velhos principalmente, a 70% de desconto. Cara, quanto custa isso aí? Ah, custa
5 mil. Cara, ninguém faz um preço tão baixo assim do nada. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu começo a pesquisar, a gente conhece um pouco mais, fala, cara, isso aqui é fraude. Aí vou lá e denuncio, passo para denunciar e tudo mais. Então, assim, é fácil hoje você enganar algumas pessoas. Então, assim, e aí ninguém acredita nisso, né? A grande questão é que você falou um passo importante. Você disse, eu vou lá e denuncio. A maioria das pessoas se calam, porque aí elas ficam com vergonha de ter caído no golpe, ou então elas acham que é um golpe, mas deixa lá. Não, velho. A gente não está fazendo a nossa parte como cidadão. Vai lá e denuncia. Entra no CGIBR, que tem lá as denúncias, para quando é spam, para quando é DNS poison, para quando é site falso, URL e tal. Tem lá, cara. É um TXTzinho, rapidinho. Você baixa lá, ele já tem o modelo que você tem que informar e mandar. E foi esse o exemplo que eu dei, voltando lá à história do evento que eu estava de instituição financeira, que o cara falou que comunicava bem, eu falei, então tá bom. Olha o reporte do CGIBR, do que tem, que eles mapeiam, né, mensalmente ali. Olha o reporte do MISP, da Fundação Open Finance, que é administrada no Brasil, porque eles têm que ter isso, né? E aí você me fala. Aí você me fala. Que é absurdo, né? É o número, né? Aí você me fala, você vê, compara aqui, ó, o que tem no MISP, o que tem no CGBR. Agora olha o que tá no teu CIE e no teu SOC. E fala para mim se bate. Todo mundo ficou me olhando assim. É. E aí não teve resposta. Foi porque eu conheço do processo, amigo. Eu não sou. É uma coisa que eu falo. Eu não sou nem empreendedor e nem segurança de palco. Então, Boa, volto segurança a de dizer palco de é novo. boa. O as a service facilitou muito o uso, dentro do possível, as assinaturas de várias coisas, né? Tudo licenciado. Cara, o cara quer falar de segurança, quer usar software pirata. Não dá, amigo. São duas coisas que não dá na mesma frase. Você tá até coceira na barba aqui. Como você quer estar falando para mim de segurança, de vulnerabilidade, lá, e tu quer um crack para pular não sei o quê, para instalar não sei o quê? Não Pra dá, amigo. quebrar aqui uma criptografia. Você chega no Wi-Fi no aeroporto, não usa VPN, você chega e mete os USBzão lá, compra aqueles cabos da China que já vem o trojano cabo de brinde. Não dá, velho. Cara, que loucura, né? Que a gente tá. Eu acho que as pessoas que estão assistindo estão fazendo, não é possível que isso existe. Sim, gente. Para quem está assistindo esse mundo de cibersegurança, de segurança da informação, Saiu uma reportagem no tem aeroporto, as muitas tomadas infectadas possibilidades, USB. sim. Fora os Wi-Fi, que eu até saiu uma reportagem, isso também, pessoa conectada no Wi-Fi, o cara entrou já online e falou assim, ó, você tem conta aqui, tem conta ali, ó, tá vendo? Tô acessando seu celular aqui, ó, seu WhatsApp tá aberto, eu mudo seu Face ID, o cara mostrou na lata, assim, ó, no real. Então, assim, para quem acha, vou conectar com a minha conta bonitinha lá do Facebook, já você tá dando todas as informações que o cara precisa animal, assim, então tomem cuidado quando vocês estão conectando. Não, Wi-Fi grátis aqui. Vai liberando as portas que você está precisando. E existe isso, né, Ale? Então, por exemplo, essa solução que eu adoto, ele escaneia todas as redes. Inclusive, a rede da minha casa está salva como confiável, porém, qualquer dispositivo que se conecta na minha rede, ele me informa para eu poder bloquear ou não. Além disso, ele achou um Wi-Fi, esse Wi-Fi não está lá tagueado como privado ou particular meu, ele já sobe a VPN. Ele viu eu digitar qualquer senha, guia anônima ou cofre de senhas. E aí, puxando para Copiei uma do cofre pessoa de leiga, senhas. aí é legal, Ale. Desculpa te interromper. Para uma pessoa leiga, né, que tem o seu celular, seu notebook ali, qual dica que você dá para essa galera o que ter, assim, falando de forma leiga mesmo, assim, tipo um vô, uma avó, um pai, uma mãe que está assistindo aqui, que não é tão familiarizado com tecnologia. O Pelo que amor ela de Deus, não precisa compre em ter? Baidu. Tava baratinho aquele antivírus. Essa foi boa, foi boa. Que dica que você tem para dar, assim, de pessoal de segurança básica no seu celular, do seu notebook?
A primeira é essa, né, cara, não compra pirata. Tem esses as a service. Assina, tem assinatura anual, tem assinatura mensal, né? E mesmo para quem não gosta disso, a Microsoft ainda tem uns packs dela de 2, 3 anos que tu já compra também. Tu paga ali um cartão e te dá tantos anos e a cada tantos anos tu troca. Beleza, se você não confia tanto, você também tem essa opção, né? E não é só a Microsoft que dá essa opção, né? Alguns outros, ou, pô, então usa open source, por exemplo. Usa LibreOffice, usa alguma suíte, sei lá, do Debian, do SUSE, do Ubuntu, mas tenta sair do pirata. Eu acho o Importante Ubuntu isso. muito amigável, né? Assim, a gente tá mais acostumado ali, mexe mais com Calyx, no meu caso Calyx e o Helix, apesar de terem meio que descontinuado o Helix, mas eu mexo mais no Calyx e no Helix para essa parte de forense, né? Ainda tem isso, eu ainda faço perícia, né? Ainda faço perícia, é um hobby. E Ainda cai aí, umas perícias. essa parte eu acho que isso é legal as pessoas entenderem. O que é o Florence? O que é o perícia? Acho que isso é legal para a gente trazer. Cara, Que é a isso? perícia é justamente isso. Você não se protegeu, você caiu. Dependendo da vara que você vai entrar, o juiz vai pedir um perito assistente para responder as questões das duas partes. As duas partes, da parte que foi afetada, a requerida e a requerente, vão lá e vão. Uma foi atingida, a ofendida ou a que saiu no prejuízo, e a outra é que está sendo acusada de ter causado o problema, o dano, o prejuízo. Né? E aí, normalmente, o juiz, a depender da causa, né, do juizado, da instância que você está, ele vai pedir perícia, ele vai pedir um perito assistente. E aí, eu já peguei algumas aqui em São Paulo, algumas bem, bem divertidas, bem interessantes. E aí, foi muito engraçado que eu falei assim, cara, eu não acredito na alegação que eu tô vendo, mas ok, né, enfim. E aí era um determinado processo que a pessoa alegava que vazou informações dela enquanto ela deixou um aparelho na assistência técnica. Lá tinham algumas informações. E aí que vazou informações dela. Pá. Só que assim, metadado não mente. O metadado não mente. Você pode adulterar front, metadado não mente. Quando você adulterar, o hash muda, o metadado muda. Então, quando falhar a segurança aqui na frente, porque você comprou o Baidu e não um antivírus que preste, pelo amor de Deus, aí provavelmente você vai alegar lá, né, chegar, você não vai poder processar o Baidu no Brasil, sinto me informar. Compre um antivírus melhor, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tem outros aí. Não vou queimar outros que a gente sabe que ele é mais honeypot do que outra coisa, mas esse é o pior de todos, porque os adwares vêm juntos, né? Os adwares vêm juntos, às vezes vem, além de adware, vem spyware, vem umas coisas grátis ali junto no Já vem um Baidu. pacotinho, já Já vem vem um junto, né? pacotinho no Baidu, né? Sem jabá, eles não me pagam nada, mas eu particularmente gosto da Caprisky. É uma que vem me atendendo bem há muito tempo. Aquela história não tem nada a ver com a guerra deles lá, mano. E eles, inclusive, saíram da Rússia, tudo, Da sede, Rússia, tudo sim. lá. Eles estão na Suíça já tem um tempo. Acho que um pouco antes da guerra eles já tinham mudado tudo isso, porque parece que eles já estavam sentindo que o negócio não ia muito bem. Então, Alguma é coisa já uma rolava, solução. né? É uma solução, vamos dizer assim, que se você é seu e você sabe a importância daqueles dados para você, pague um licenciamento. Às vezes, no seu celular, Android, Apple, whatever, cara, você tem dinheiro para jogar joguinho. Você tem dinheiro para impulsionar clique em rede social e você não habilita o MFA. O que eu caiu de gente para mim pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, meu Instagram foi hackeado. Tem MFA? Tem o quê? Duplo fator de autenticação. Não, sei o que é isso não. Falei, meu amigo, tá Eu vendendo acho que marketing 80%, digital e não mas sabe? eu acho que 80% da população não faz isso. Eu até brinquei Mas é esses explorar dias. a ferramenta, cara. Então, mas
O pessoal explora, sabe como? É o curtir, compartilhar e comentar. Isso eles sabem fazer pra caceta. Fazer stories, essas porra, todos eles sabem, mas fazer um básico, basiquinho, ninguém faz. Eu falo, eu tava com um cliente aqui, eu entrei na conta dele, aí, primeiro que já passou o usuário e senha pra mim, eu entrei direto. Eu falei assim, caralho. Aí eu falei, eu vou sacanear ele. Eu vou colocar um outro número que não é o meu, que ele sabe que não é meu, e vou alterar, e ele não vai conseguir assinar, que acessar, ele falou, puta, invadiram. Eu falei assim, cara, e eu sacaneei mesmo, que eu não sabia já. Falei, ó, cara, não tô conseguindo acessar aí, cara, tá pedindo um número, esse número é seu? Ele falou, não. Falei, cara, você tinha duplo autenticação, né? Você gravou a senha lá de autenticação, né? Aquele código secreto para recuperar? Ele falou, também não. Então você se fodeu, você perdeu sua conta de mais de 15 mil seguidores. E vai sentar no nabo. Eu brinquei com eles. Então é um ponto importante para a gente trazer, né? Essa parte de autenticação, dupla autenticação, o perigo e informações que estão ali, principalmente nos nossos dispositivos móveis, tanto celular quanto mobile, né? Que é o mobile, quanto a parte de computadores, enfim, as pessoas têm que prestar mais atenção, que é o básico, né, Lê? É o básico, é um básico, cara, duplo autenticador é o básico, nem que você coloque um SMS, alguma coisa, um e-mail, diferente dos seus e-mails normais, porque a pessoa também não sabe, isso que é importante a gente trazer também, que é o papel da cultura organizacional das pessoas, né? Pessoas que fazem um papel ali que podem prejudicar uma empresa, né, também. Tem muito disso, né? Essa questão do básico aí vai muito também do profissional, né? Que aí é uma outra coisa que eu até falei no podcast dos meninos do TechSec Podcast. Eu falei, a primeira coisa que as pessoas têm que aprender é que existe uma diferença entre o profissional e o amador. O profissional, ele tem as suas ferramentas. Por isso custa caro contratar um profissional. Sim. Porque ele sabe que ele não é um MacGyver. Ele não vai improvisar aqui, pegar o clipe de papel e transformar numa bomba. Não vai. Ele sabe que ele tem o processinho que ele tem que fazer para chegar Ele naquele nível sabe o que que ele ele está pedindo. precisa, as ferramentas que ele precisa, e ele sabe que para ele ter credibilidade na profissão, não dá para ser uma ferramenta meia boca. Não dá para ser um processo ou não ter o conhecimento suficiente para, né, desenvolver aquilo coerentemente. Então, um profissional custa caro por isso. Para instalar, para configurar, para te mostrar, olha, se der problema é aqui, aperta aqui. Grava um vídeo, deixa lá para ele, com a voz explicando onde aperta, onde tá. Compre seus dados. Porque senão você vai estar sempre sujeito a golpes. Os nossos dados já vazaram para todo lado. O pessoal que está hoje aplicando a central do golpe é porque já vazou dado do Detran, já vazou dado do Ministério da Saúde, já vazou dado que ninguém sabe até hoje se era do Serasa, da Caixa ou Caixa do... ou da Pro... Pô, esqueci agora o nome agora. Enfim, daquela API lá do governo, enfim, ninguém sabe, mas 223 milhões vazou o dado de todos os brasileiros, amigo. Se duvidar, tem até uns que já não são pessoa natural, né? Já foram de arrasta para cima, tem lá no meio. Sim. Aí o cara já foi de arrasta para cima, mas o golpista ressuscita ele. E ainda consegue recuperar dinheiro do governo com dado. Ou dinheiro do governo, ou aplicar golpe financiando coisa por aí, Sim. como se ainda estivesse vivo, e por aí vai. Cara, eu recebi uma... Aí eu vou trazer até um negócio aqui de uma instituição. Só rapidinho, te cortar para lembrar de uma coisa, aquilo que a gente estava falando da construtora, sabe o que eles fazem? Que aí é que eu falo que a autoridade está dormindo, portal de transparência. Sabe? O portal da transparência, que Sei. é obrigada a comunicar um monte de coisa, eles selecionam clientes para imóveis por ali. Muita empresa faz isso. Ou seja, as pessoas não leram aquele artigo da lei que diz assim, as bases ou os dados tornados manifestadamente públicos, veja, ele não pode ser usado em, vamos dizer assim, em malefício ou em... Não é porque ele foi tornado manifestadamente Benefício público contra o empresarial, titular. pessoal. Ele não, Isso. na verdade, ele não pode ser usado no malefício do usuário.
no sentido de, eu não posso, que aí vem a história da expectativa, né? Ah, mas aquele dado foi tornado pela lei. Pois é, pela lei. Não para te encher os pacovão alheio com outra coisa. Eu tenho uma obrigação legal aqui de um lado. A outra Mas coisa, ninguém compra. e aí muitas empresas de venda, de um monte de coisa, e às vezes vaza a base de dados da própria Receita, né? E do Serpro, lembrei de quem era. Aí quando vaza essas bases, cara, os caras ficam trabalhando em cima disso. Já vazou, amigo. E Já sumiu vazou. durante um tempo. Saiu um boom e depois jogaram um pano morno em cima para desaparecer essa informação. Mas, ó, é o que a gente falou, 200 milhões de pessoas aí com seus dados aí no Mercadão. Então, assim, cara, eu tô preocupado em colocar meu usuário, meu e-mail aqui, bichão. Tem gente, quem tá na maldade, já tá com seu dado completo lá, cara, e-mail, as CPF. pessoas já têm perfis, assim, literalmente ele tem dossiês de pessoas. Peraí, deixa eu ver se esse candidato é bom pro golpe de hoje. Deixa eu ver que dados eu tenho dele aqui. Essa renda aqui, bora. Tá bom pro golpe de hoje, vai. Esse aqui, peraí. Os caras consultam até o Serasa para poder saber que golpe vai dar e que golpe não vai dar. É o que a gente está trazendo, né? Evolução tecnológica. Os caras estão usando a tecnologia a favor deles, com as informações que eles têm, para poder trazer. E aí, trazendo esse mundo, né? O futuro do mundo de cibersegurança, né? Quais tendências você acredita aí que vai moldar o futuro da cibersegurança nos próximos anos aí? Próximos anos é muito longo, né? Mas primeiro o próximo ano. Cara, a gente fala de SOAR, né? De Security Operation, Security Orchestration, Architecture, Security, a orquestração da arquitetura de segurança. A gente fala aí de IOPS. Eu falo de IOPS desde 2019, né? Mas a gente ainda está longe disso, mas isso é um futuro. Mas para a gente fazer bem feito. A IA, ela aumentou os golpes, ela tornou eles mais sofisticados e ao mesmo tempo mais precisos, né, mais certeiros. Ao mesmo tempo ela tem ajudado quem combate, ela está ajudando os dois lados. Aí é que é aquilo, né? A Aquela ferramenta, guerra, né? o bom ou o ruim, quem vai fazer é a gente. É cada um que pega aquilo e vai Continua dizer. sendo as pessoas. Isso que é Pessoas. importante. Porque a história é a faca, tá, mas o cara matar com a faca foi uma decisão que ele tomou sobre a faca. A faca me ajuda a cortar minha comida para comer, a cortar um Meu legume, uma pãozinho, verdura, uma fruta, um pãozinho. Então, tudo depende do que eu vou de quem fazer está com usando. aquilo. A pessoa que está usando. Para mim, ela é boa. Para outra, na mão errada, com a cabeça errada, ela pode ser ruim. Então, eu acredito assim, voltamos à questão da preparação das pessoas para a tecnologia, a famosa literácia. E agora a literácia em IA, estava até discutindo isso ontem. As pessoas precisam se preparar para a IA, seja para trabalhar com ela, porque eu falei assim, cara, a IA hoje ela consome muito de energia, de processador, e processador requer minério, então ela consome muito de meio ambiente, ela consome muito de meios de produção, ela tem uma pegada de carbono alta, e as pessoas estão desperdiçando. Né? Eu até tinha um meme que eu estava lá no Instagram que eu coloquei assim, as pessoas dizendo que a IA vai dominar o mundo, brasileiro usando a IA, o Darth Vader tocando sanfona e tocando forró. Aí eu falei assim, Ou Silvio Santos cantando Iron Maiden. eu falei, então, veja bem, é divertido? Tá ok, mas, cara, a gente passou um tempão estudando para chegar nesse ponto de software, e volta de novo, de software, E a gente não usa da melhor forma. para não usar da melhor forma? A gente criou isso só para fazer meme? Só para fazer vídeo? O brasileiro, Só para desde fazer a sempre. plástica que você não tem dinheiro para fazer e fica lá se mentindo na rede social? Fingindo ser uma pessoa que não é? Não é, né? Já o prelúdio do Avatar, né? Então, não, assim, eu acredito na tecnologia de novo como transformação do mercado, transformação da renda. A IA vem irreversivelmente para mudar isso. Ela já está redesenhando tudo isso, só que tem que ser feito isso de uma maneira bem pensada.
não é continuar comprando a ferramenta e não usar direito, e não ter processo, e não ter um caso de uso. Aí é que você falou algum ponto que a gente está falando de IA, tanto dos dois lados, né? E a gente está vendo empresas aí achando que a IA vai resolver todos os seus problemas, né? E eu Eu também vi Big entregando o RPA e dizendo que era IA, mas tudo bem. também mas isso é prateleira de mercado, né? Que a gente já viu que o cara, enfim, RPA de babutão aí, não é IA, né? Eu vejo deixa eu ver aqui, essa IA. tem umas coisas que eu falo, deixa eu dar uma olhadinha, né? Só que eu acho que um grande problema que a gente pode ter em vazamento de dados, me corrija se eu estiver errado, né, são as empresas que não dão a conscientização para os seus profissionais, e a gente sabe que as IAs hoje, se a empresa não constrói a sua IA de verdade, seu LLM dentro de casa, no seu servidor bonitinho, sem estar plugado com GPT, sem estar plugado com Gemini, alguma coisa desse tipo, que a gente sabe que são motores fortes que eles ajudam, mas como que as empresas hoje podem pensar, né, de não expor os seus dados, inteligências estratégicas, a gente sabe disso, dentro de um chat GPT gratuito, que eu já vi isso, o cara pegar um trecho do código dele e jogar lá dentro, assim, ó, por favor, refatorar, né, e colocar o prompt lá. Como que está sendo essa discussão no mundo de cibersegurança, principalmente empresarial, para poder trazer esse tipo de segurança para o mercado? Tem um negócio chamado agente, antes de qualquer coisa. Não é uma empresa não vai construir um LLM que custa e demora pra caramba. Mas o que ela pode fazer são agentes. Por exemplo, eu te dou um exemplo. O meu mesmo da APA, eu construo agentes dentro da OpenAI. A APA tem um, só que ele não é público. Primeira coisa, ele é restrito. Segunda coisa, na configuração do agente, tá lá que os meus dados não podem ser usados pela OpenAI. Terceira coisa, quem treina ele sou eu, quem faz a camada de fine tuning via prompt sou eu. Então ele está totalmente customizado. Essa é uma forma, volta de novo para PME, para usar. É uma forma. Eu posso usar a API da Cloud, que aí a Cloud AI é um outro, ele só vai me deixar usar via API. Eu tenho a Cloud, acho que é o da Anthropic. Por exemplo, o Llama, que é acho que o Llama que é o do Facebook, ou é o do Google, eu Acho, sempre não, confundo o nome o Liam deles. ele é do É, grupo o, Meta, né, na verdade, ali, né? o Llama é o do Facebook, né? Então, por exemplo, o próprio Llama e o do Facebook tem uma versão dele, e tem um também da OpenSUSE também, que eu sei que o Cabelo participou e tem uma versão bem estável. Tem um LLM que você baixa e roda na tua máquina local. Só que ele exige um pouquinho da máquina, mas até que ele suporta em máquinas mais antigas. Que aí tu roda local, vai refinando ele, vai ajustando ele, também pode fazer. É um open source. Até onde isso é seguro também? Porque esse modelo também pode ser atacado, porque ele é open source, ele é público, lembra? Então os caras desenvolvem malware. Então é tudo isso, é escolher o modelo, é segregar o modelo, é proteger o ambiente que vai estar esse modelo, é fazer casos de Configurar. uso, para treinar o modelo para que ele atenda esse caso de uso de verdade. Aí volta a história do medir e monitorar, porque essa é uma questão que está na legislação, que a IA, o sistema de IA, não cause dano ao titular, e ao titular que nem sabe que vai estar sendo prejudicado. Porque, veja, aí me perguntaram, como assim o titular não sabe que ele está sendo prejudicado? Eu falei, vou te dar um exemplo. Plataforma de currículo, você se candidata para vagas de emprego. Todo mundo sabe que tem uma no Brasil que é péssima. Eles tentam melhorar ela, mas até que agora ela está um pouquinho menos pior. Aí saiu o escândalo dela, de bababá, que isso, que aquilo, tá. Mas não é só ela. Outras também são bem ruins. Né? Tem os seus prós e contras. Né? E aí, por exemplo,
vamos dizer, eu tenho uma plataforma X aqui, não, eu vou revolucionar o mercado de vagas, porque você vai falar, ele vai transcrever, vai criar o job description, vai publicar a vaga, já vai fazer a entrevista com o cara com a sua voz, fazendo as perguntas, papapá, eu já vou trazer para você aqui a nata para essa sua vaga. Estou dando um exemplo. Usando IA. Beleza. Lembra de novo, IA é software com muito mais complexidade, mas é software. Não deixou de ser software, tem bug. E qual é a grande diferença de eu desenvolver um ciclo de desenvolvimento de um software normal do que IA? É que nessa rotina aqui, eu tenho que, dependendo do LLM que eu fiz, se ele tem Deep Learning ou Machine Learning, ou como é que está o aprendizado dessa máquina aqui, rede neural, rede adversário, rede isso, rede aquilo, para aprender, e como eu estou, que tipo de dado eu estou treinando, como eu estou tagueando esses dados, como eu estou avaliando a saída do modelo e retroalimentando com feedback para ajustar. Que é o É monitorar, contínuo, que corrigir é o ao contínuo. monitorar, testar, avaliar e dar o feedback e melhoria contínua. Eu não vou poder ter determinados modelos. E por que que um modelo desse afeta as pessoas em causa? Porque daqui a pouco as pessoas param de se candidatar para empregos de tanto ela receber não, e ela não sabe por que que ela sempre fica de fora, porque às vezes o modelo está sendo enviesado. E a gente tem histórico disso. Por exemplo, a Amazon foi uma. Lá em 2016, 2018, sei lá, ela pegou um LLM para fazer automação de seleção, esse caso é público, tá? Vocês podem pesquisar depois, não lembro agora o ano, mas já faz um tempo. E aí, ele não contratava mulheres. Que loucura, Todas isso eu as não mulheres sabia eram não. descartadas. Não, porque ele colocava alguma variável lá, porque era mulher, o risco. Que a gente Ele até não conversei com contratava mulheres. a Elisa Mamed, que é ela é voltada à comunidade, inclusão e tudo mais. Ontem ela estava falando sobre exatamente isso. Eu acho que a variável deve ser, no caso desse caso, é mulher, risco e gravidez, porque tem isso, a gente sabe disso, tem mulher. Tem empresas que pensam ainda dessa forma. Eles justificaram dizendo que era o seguinte, é que eles analisaram todos os dados que eles tinham das pessoas contratadas, e eram homens. Eita, porra. Então ela entendeu que era um padrão. E eles não treinaram, retreinaram ele, não Aí deram volta a feedback. história da diversidade dos dados, entendeu? Da qualidade dos dados para treinar e aí de avaliar essa saída e retroalimentar com os ajustes e fazer esse ciclo. Só que a diferença de um software normal para IA é que esse ciclo é contínuo. Por quê? Porque um LLM, a cada interação com o humano, ele vai aprendendo a forma que você fala ou escreve ou digita os erros de inglês, português, espanhol, whatever que você comete. Porque eu já fiz esse Ele já teste, por sabe, exemplo, ele já te na interpreta. OpenAI. Eu já escrevi metade da frase em inglês e português e tinha uns erros lá de digitação, de como é a palavra. Ele trouxe o que eu queria. Eu fiz esses dias um Exatamente. teste aqui, eu falei assim, ao invés de falar assim, armazenar informação para partes futuras e tal, eu coloquei amenizar informação no seu. Ele falou assim, entendi, você quer. Ele falou assim, armazenar a informação para. Estou. Falei, caralho, mas se eu quisesse amenizar, eu pensei comigo, né? Mas deve ter algumas palavras que eu trouxe ali, e falei assim, não, beleza, já entendi o que você quer. Que quando você Ele vem pegou com o esse contexto. contexto da frase como um todo, quando você pede, sempre pede nesse padrão e eu vou Aí armazenar essa volta a informação. camada do modelo. Quando eu falei que ela é software, é porque eu tenho um modelo que pega e destrincha tudo em token. Eu tenho um modelo depois que vai dar peso para esses tokens, e eu tenho um modelo depois que vai fazer, vamos dizer assim, a associação desses pesos de acordo com o contexto e com a semântica. E aí é depois disso que ele gera. São as várias camadas de software. Ele vai passar por várias camadas até sair aquele outcome, aquela saída que tu tá vendo lá do texto que ele gerou. É que a entrada ele quebrou
passou por tudo isso, filtrou, organizou, para no final já reagrupar e juntar de novo numa frase coesa. Só que, dependendo do que você pergunta, eles não têm coesão, eles não têm poder de síntese e conclusão. Ele fica igual o cachorro dando a volta no rabo. Então, você concorda, nem discorda, você concorda ou discorda? Não, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. É político falando, ele vira um político, ele dá uma Então, de quando político você ali. vai ler o texto, ele te traz uma resposta. No parágrafo de cima ele diz que sim, no parágrafo de baixo ele diz que não, na conclusão ele diz assim, então, tem os dois lados. Eu não tenho uma Tudo conclusão sobre esse depende. assunto. Tudo depende do tipo de tema que você vai perguntar. E aí volta de novo, caso de uso. Eu falei, enquanto eu tenho gente lá que está perguntando como é que eu canto a mulher no Tinder, tem gente que está querendo estudar matemática, física quântica, aí você falou de futuro. Futuro, hoje eu vi uma notícia, né? A grande questão para mim é que a IA, ela vai fazer o pico dela quando a gente estiver falando de IA quântica. E aí isso muda, com perdão da expressão, a porra toda. Toda. Por Isso quê? muda. Porque, assim, qual é a grande questão aí da computação quântica? É a quantidade de estados que ela consegue emular ao mesmo tempo. A gente hoje, na computação tradicional, a gente só trabalha com 0 e 1. Eu só tenho 0 e 1. 2 estados. Na computação quântica, eu tenho 0, 1 e um estado entre o 0 e 1, vários estados entre o 0 e 1. Antes de ser 0 totalmente, eu sei 1. Quando a gente brinca e fala, sabe o metaverso, aliás, o multiverso lá, quando o Doutor Estranho vai passando assim no multiverso e tal, pá, é mais ou menos aquilo. E isso para a área da saúde, efetivamente, vai Para ser um fazer cálculos para a área de caralho, doenças, velho. para a área de remédios, né, para a área farmacêutica, é De fantástico, porque fazer. eu consigo combinar. A capacidade de cálculos de um qubit é absurdamente, acho que é 3.000 vezes, não sei quantas mil vezes maior do que o que a gente tem hoje num bit de processamento. Para analisar, ele pega vamos pegar aí, colocar uma IA que está entrando na parte de quântica, que vai fazer uma análise de um exame ou de uma doença que tem as possíveis variáveis e ele conseguir fazer Não uma vai ser mais análise rápido, muito mais rápido. muito mais rápido. O cara E vai, a se eu conseguir precisão, entender, e a é isso que eu ia falar precisão agora. é maior. Ele vai identificar muito mais cedo algumas coisas pela sua condição de exames que você vem acompanhando, fala assim, ó, desde cedo, ó, você está começando a ter um problema aqui que você pode ter diabetes lá na frente, se você continuar com essa análise aqui, porque o cara já começou a fazer, cara, vai ser animal, né? A gente vai chegar num outro estado da arte ali, também a gente não sei como Mas nessa parte aí de eu vou precisar segurança. de mão de obra de novo. O mercado vai mudar. Como que eu Mas o vou mercado preparar a mão de mudou, obra né? para isso? Mas aí eu te falo assim, Ale, eu acho que é um desafio. A gente já passou por isso, mas a gente está passando por um desafio tecnológico. A gente está passando agora também. Me corrija se estiver errado. Eu fiz aqui. Eu sou um cara de mecânica industrial. Né? Eu fiz ali na ET, na época lá, que todo mundo era curso técnico, tinha que ter. E eu participei na época que estava uma migração que a gente tinha o torno mecânico, que era para fazer peças, tudo mecânico ali, na manual, na época lá, para o CNC. Né? Então, assim, eu já peguei essa parte de automatização e tudo mais, falta de mão de obra. Mas o que eu vejo hoje, ainda assim, ainda lá atrás, você via muito pessoa mais velha se especializando, né, no CNC e tudo mais, o cara tinha. E aí a precisão desse cara que estava se especializando era animal, porque o cara fala: não, não, isso aí vai dar errado por causa disso, disso, disso. Então coloca 0,5 que a peça vai sair certa. Eu falava, não é possível, cara. E eu fazia, o cara que manjava na parte manual fazia bem pra caceta quando ele ia pra tomar. Mas eu acho que o gap tá aí. Poucas pessoas hoje, principalmente, acho que os mais velhos acabam se querendo se aperfeiçoar mais, mas eu vejo muito jovem ainda, tipo, ainda não querendo ir para essa área que a gente vive hoje. Efetivamente, tecnologia na essência, né? Então, não sei se Eu você brinco que é também está uma geração identificando. de jovens cansados já. Eles já nasceram cansados. Então, é isso Porque que eu vejo. Você vai conversar com um jovem hoje e fala, cara, hoje o mundo é tecnologia. O cara fala,
Ah, mas eu não sei, eu tô tentando aqui, eu fiz aqui alguns trabalhos, fiz algumas dancinhas no TikTok, brincadeiras à parte. A gente sabe que é uma profissão hoje também isso, mas tá começando a faltar uma mão de obra no mercado pensando no futuro. Então, assim, vejo muita pessoa se matando aqui no presente, aqui, que eu acho que tem que viver o presente, mas sem olhar o futuro. Quantas vezes eu falei na área de qualidade isso esse ano? Falei, cara, hoje eu tô gerando caso de teste, mas eu sou um profissional da área de qualidade há anos. Eu gero caso de teste hoje com IA. Cara, eu jogo uma tela, eu faço, e aí eu faço meu debug ali e falo assim, cara, não, isso aqui não faz sentido. Mas ele me acelerou meu trabalho, que eu demoraria em 8 horas, para 3 horas. Mas isso é o VIEC olhando para IA de uma outra forma. Então, só que eu não vejo os jovens fazendo isso, cara. E É jovens que isso eu que eu digo falei, assim, o caso de uso, então. entendeu? O cara vai fazer o quê? Ah, como conseguir seguidores não sei aonde. Ô, amigo, sério? É isso, é isso. E aí É um volta de novo desafio aquilo que eu constante. falei, que a tecnologia tornou a gente imediatista, envaidecido, emburrecido, É um desafio né? constante, né? Ale, passou voando. Agora que eu tô olhando aqui meu tempo aqui com você, 1h20 a gente batendo papo, e eu acho que isso aqui é longe, porque entra numa seara, vai na outra, vai na outra, vai na outra, né? E passa Agora você voando, cara. entendeu que a IA precisa de lei, né? Porque bom senso não veio com o ser Não, humano. não Senão, vem, não as vem. pessoas não vão entender que esse sistema impacta a vida de outras pessoas e essas próprias pessoas não vão ter noção do impacto na vida delas, até elas começarem a ficar à margem das coisas. E é louco isso, né? Que a gente vê todo dia algumas empresas preocupadas, alguns órgãos ali lá de fora, principalmente falando assim, ó, assinando acordo, falando assim, ó, a gente nunca vai dar um poder para uma inteligência artificial, porque Então, sabe o que pode acontecer. esse é um outro ponto. Por exemplo, eles não querem armas de destruição em massa comandadas por IA. Mas, por exemplo, teve alguns países que se recusaram a assinar esse tratado. E isso é um ponto que me preocupa. E a China foi um deles, que está Exato. segurando. Não sei se ela já voltou atrás, mas até a última notícia que eu li, não. Estão fazendo pressão, né, nela já sobre esse assunto, porque a Porque gente eles estão, sabe que por pode dar exemplo, merda, né? na UE, na União Europeia, no AI Act, arma, principalmente essas de destruição em massa, é proibido o uso de IA, não é nem alto risco, é proibido. Está lá naquela lista de não permitido, it's not allowed. E ainda a galera ainda. Só que tem a galera que a gente falou assim: o problema é que as pessoas de novo, né, com cabeças, uns querendo usar para um momento bom e outras querendo fazer uma destruição em massa no mundial ali. A gente está falando que é possível fazer isso, que a gente fala que hoje a guerra não vai ser mais pessoas com seu avião atacando, e sim comandado por uma inteligência artificial, navegando, a pessoa está navegando exatamente como a gente está falando aqui, olhando o seu computador e fazendo seus voos rasantes e atacando algum lugar lá, acabando com, às vezes, com um país inteiro. Mas é uma reflexão que a gente pensa assim, né, cara? Se você pudesse dar um conselho, voltando aqui para empresas e usuários em relação à segurança digital, qual seria, Lê, para a gente finalizar toda essa conversa? É recapitular aquilo que eu falei. Primeira coisa, pense quanto é valioso aquela informação, os ativos da sua empresa, né? O quanto e aí, a partir desse pensamento, entenda que profissionalizar custa caro. E dentro do seu budget, vá se programando para ter ferramentas e alguém que configure elas adequadamente, porque também não adianta você gastar com a ferramenta e ela tá mal configurada. E, cara, lifelong learning, aprenda. Ah, mas essa não é minha área, mas pelo menos aprenda a se defender, amigo. Não dá para chamar a polícia e dizer assim, ô polícia, me ajuda aqui, estão tentando invadir meu computador. Estão tentando invadir o quê? O meu computador, meu celular. Não, aí ele vai dizer, pois é que era a sua casa. Sua casa eu podia fazer alguma coisa, o computador não posso. Aqui eu não posso O fazer celular nada. eu não posso. Então, é a questão da autodefesa. Nem que você aprenda tecnologia para minimamente garantir a sua autodefesa, da sua empresa. Se você vive de rede social, das suas redes, porque se isso é o seu ganha-pão, então você tem que proteger isso. Então,
tomar essa consciência, buscar conhecimento, não deixar só na mão do terceiro, entender que um bom profissional custa caro, que ferramentas custam caro, mas que hoje a gente tem opção para todos os bolsos no mercado. Então, para mim, você não, mesmo sendo uma PME, você não tem desculpa para não ter. Você faz dentro do que você pode e vai incrementando. Olha, daqui a tanto tempo o faturamento vai melhorar, eu vou investir mais nisso aqui, mais naquilo ali e tal. Mas não use pirata, não colabore com isso. Que Tudo que você está se você faz prejudicando. pirata, cara, o produto é você. Não tem de graça, amigo. Entende o seguinte, o golpe dá certo porque você tá se achando mais esperto que o bandido, ou mais esperto que o esperto. Não tem nada de graça. Se o produto é de graça, se produto que estão te oferecendo é de graça, então o produto é você. Não é o que eles estão te oferecendo. É alguma informação que ele quer ali, né? É Ale, muito bom nosso bate-papo aqui, nossa conversa desenrolou pra caramba, saímos de tudo que a gente pode imaginar. Agradeço demais, eu sei que sua agenda é totalmente difícil, a gente tá falando, né? Final de ano sempre é mais complicado. Então agradeço por ter aceitado o convite de participar desse momento do QATEC, a gente poder fazer virtualmente ali, você ter aceito e ter compartilhado todo esse conhecimento. E aí eu deixo aberto para você falar quais são seus arrobas ali que a gente fala, né? Para seguir, compartilhar, comentar, acompanhar, porque você tem umas matérias muito boas aí, é uma dica para vocês no LinkedIn dela, ela vai falar aqui, mas tem uns conteúdos sensacionais ali de artigos ali que vale a pena ler. Fica aberto aí o microfone para você, Ale. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, primeiramente, te agradecer de novo, João, pelo convite e pela oportunidade. Gente, desculpa, às vezes eu posso ser meio boca suja mesmo, porque às vezes eu olho e falo assim, cara, a gente criou uma bolha tão grande que tá difícil. Tá difícil comunicar. A comunicação ficou uma coisa absurda, Politicamente porque as correto. pessoas estão. É falta de terapia, amigo. Vai resolvendo a terapia. Antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Não bota a culpa nos outros que não é dos outros, né? Então, ficou difícil a comunicação, então eu tento usar palavras não tão técnicas, mais informais, mais coloquiais, mais do dia a dia ali, das Mas o porra, pessoas. caralho, ainda continua no negócio. É que tem coisa que eu digo assim, acorda! É Ou isso. então usar o bordão da Ana Maria, acorda, menina! Porque, cara, você vai ter que fazer alguma coisa para ver se a pessoa diz assim, ô amigo. Então, deixa eu te contar, quem tem filho de barbada é camarão. É isso. Porque, né, fica difícil. Então, assim, eu gosto de tornar acessível. Então, no meu LinkedIn, né, Alessandra Monteiro Martins, vocês vão ver aí, Alessandra Martins ou Monteiro Martins, a APA Consult, vocês vão me achar lá. Eu não dou o Instagram porque eu não sou biscoiteira, ele sabe, o meu Instagram é fechado. Justamente, eu trabalho com segurança, então tem coisas que eu segrego para mim, a minha rede profissional é o LinkedIn, e o Instagram é uma rede mais pessoal. São pessoas que em algum momento eu cruzei realmente com elas, E principalmente fazem parte. presencialmente. Algumas foi virtual, mas a maioria que está no meu Instagram em algum momento conviveu comigo, ou trabalhou comigo, ou cruzou comigo em algum lugar. A gente e mesmo assim, não é todo mundo que tá no meu Instagram, eu fecho ele realmente, porque ali para mim é desopilar. Então, compartilho muito meme, publico muito meme lá, não é. Sai coisa de evento, mas o que é sério tá no No LinkedIn. LinkedIn. Facebook e Instagram eu separo. Porque para mim eles são redes pessoais. Claro, o Instagram é máquina de venda, depende do que você vende. Para mim Depende do hoje, nicho que você trabalha. é, para mim hoje não. Não, Que eu você estou procurando B2B, é uma coisa mais séria, tá uma ali no coisa não LinkedIn. é, não é, não é farofa, não é biscoito, não é Não é isso. joguinho de tigrinho que Não, você tá não, não, não vendendo é ali. tigrinho, não quero ser a Deolane, nada disso, gente. Não quero nenhuma confusão dessa. Então, realmente é muito trabalho. Como eu falei, são mais de 20 anos de carreira, então é uma construção. Então, são redes sociais separadas. Se quer ver material, tem lá. Às vezes tem coisas minha que tá no material do MindSec, do Developers Conference, acho que do Hacktown,
do H2HC, da B-Sides, então tem muitas coisas de vários eventos que eu participo no Brasil todo, às vezes alguns que eu faço fora, esse ano eu fiz 2 para o ONCE da Colômbia, então sempre tem material por lá. Fiz agora a clínica de outono do CAIPD, né, do Centro de Inteligência Artificial e Políticas Digitais, então sempre tem algum material lá, sempre tem. É bem E é legal aí, isso. pessoal. Fica a dica aí para vocês, Alessandra Monteiro Martins, que pode encontrar, ou Alessandra Martins, que você encontra no LinkedIn. E, cara, conteúdos, cara, é rico pra caceta. Conteúdo, eu sou um cara que eu consumo conteúdo no LinkedIn muito forte, publico bastante coisa também. E mais uma vez, Ale, agradeço a oportunidade de participar, compartilhar aqui com a gente nesse canal. E a gente vai se ver por aí. Com certeza a gente vai se encontrar nesse mundo pequeno que a gente conversa ali e a gente se encontra. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, agora biscoitando aqui, curtir, compartilhar, marcar aqui e deixar suas dúvidas também, que a gente vai, quando eu tiver com alguma dúvida, eu passo até para ler, se tiver alguma coisa muito específica, mas no LinkedIn dela lá fica aberto. Ale, brigadão, bom descanso, boa noite e a gente se vê aí por aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.